A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Não é de hoje que o fenômeno da desinformação preocupa, e essa preocupação cresce quando analisamos pesquisas como a feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com estudantes avaliados pelo PISA em 2018, que mostrava que 7 em cada 10 jovens brasileiros de 15 anos não conseguiam distinguir fatos de opiniões. Dentro desse contexto, a educação midiática pode ser uma ferramenta para preparar melhor esses jovens para lidar com a desinformação e interpretar mais adequadamente o mundo ao seu redor. Para falar sobre este tema, o USP Analisa deste mês recebe o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e fundador do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, Ismar de Oliveira Soares, e a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Sejam muito bem-vindos ao USP Analisa. Obrigado, Thais. Estamos disponíveis. Obrigada pelo convite. O prazer estar aqui, principalmente ao lado do professor Ismar. Bom, primeiramente, para que nossos ouvintes possam compreender melhor o tema do nosso podcast, eu gostaria que vocês explicassem o que exatamente é a educação midiática. Olha, eu gostaria de introduzir esta nossa conversa, levando em consideração que estamos diante de um fenômeno, nesse momento, que está gritando, está apelando e gritando, exigindo uma tomada de posição do sistema educacional, das famílias, das organizações sociais, que é a explosão das notícias falsas e as suas consequências na sociedade. Então, para isso, você acaba de nos perguntar, a educação midiática resolveria? Bom, eu gostaria de situar um pouco a presença do termo, da expressão, na recente história da cultura. Então, eu diria o seguinte, que a expressão Media Education, educação midiática, ela passa a ser título de um programa da Unesco em 1980. Isso depois de um congresso na Alemanha que reuniu 19 países e tinha como foco envolver o sistema educacional mundial para enfrentar o impacto cultural e moral da atuação dos modernos meios de comunicação sobre a infância e a juventude. Uma preocupação moral que vinha dos anos 30, inclusive a Igreja Católica tinha solicitado que todas as suas escolas tivessem uma sala exibidora de cinema. O diretor da escola, ou quem ele indicasse, faria uma vistoria no filme antes, cortaria os elementos inadequados para exibir para os seus alunos, numa atitude que se entendia na época como de educação para o cinema bom, eliminando elementos ruins que estavam presentes nas fitas que eram exibidas. Então, as escolas católicas todas exibiam filmes, mas exibiam filmes cortados, censurados. E isso era tido como normal por parte do sistema educacional da época. Isso anos 30, 40, 50 e tal. Enquanto isso, na Inglaterra, nós vamos ter a BBC de Londres, que desenvolve um projeto também de análise crítica dos filmes. E isso continua até hoje. No caso da Unesco, o que ela fez foi criar um programa, isso vem a partir da chamada Declaração de Grunwald, em que os países que assinaram, os 19 países, eles propõem uma filosofia de trabalho para que os países de todo o mundo, os ministérios da educação dos países que estão presentes na ONU e na Unesco, implementassem práticas de análise da mídia. Nessa declaração, se admite que existe um conceito em voga ali, que era chamado teoria dos efeitos. Admitia-se, sem qualquer sombra de dúvidas, que os meios de comunicação acabavam afetando o imaginário, o pensamento, inclusive os códigos morais das pessoas que convivessem com esses meios, assistissem, lessem, assim por diante. E aí ingressa a perspectiva de uma educação para que o contato com os meios de comunicação fosse adequado. Isso aconteceu em 1980. A Unesco fez muitos esforços durante 30 anos. Em 2010, a Unesco se reúne em Paris e constata que o trabalho que ela inicia em 1980 foi um grande fracasso. Então, os países do mundo não haviam se preocupado de uma forma plena com esse assunto. Alguns países, sim, especialmente o Canadá, a Inglaterra, a França, a Austrália, Estados Unidos um pouco, usando a expressão Media Literacy, os demais, Media Education, o próprio Canadá, Media Education, e eram poucos países, contudo.
E o que a Unesco queria e se preocupava era com a totalidade dos países do mundo que estavam fora, inclusive a Índia. A Índia, naquele momento, tinha algum trabalho de educação midiática. Então, a partir de 2010, a Unesco revigora o seu programa, cria manuais para isso e acopla a mídia à informação, Media and Information Literacy. Então, une os dois conceitos, as duas áreas. Anteriormente se estudava a literacia sobre a informação e a educação para a mídia. E essas duas áreas não se encontravam muito, eram muito conflituosas. Os responsáveis pelas duas áreas não queriam que houvesse ingerência, e a Unesco, a partir de experiências nos Estados Unidos e no Caribe, então adota o conceito de Media and Information Literacy a partir de 2000 e cria um grande programa que foi um programa de aliança em torno à educação midiática e cria coordenações regionais nos continentes a respeito disso. Nós tivemos um colega nosso, Alexandre Sayad, que é do Conselho Consultivo da Palavra Aberta, ele foi responsável em nível de América Latina por este programa. E hoje a Unesco está tão presente no mundo que é capaz de organizar as Semanas Globais Mundiais de 1000, que tem uma repercussão internacional. Então, chegamos num momento de grande êxito do trabalho da Unesco a partir de 2010 para cá. Então, eu passo a bola para a Patrícia, que está trabalhando diretamente com o assunto em nível de Brasil, para que ela continue respondendo sua pergunta, né? O que é Media Education? O que é educação midiática? É muito bom. Esse histórico, ele é fundamental para que a gente entenda, né, o conceito da educação midiática, da forma como a gente vê ele se colocar, ele se apresentar hoje, e todo esse processo de amadurecimento do tema. O que o professor Ismar traz é algo que, para mim, que comecei nesse assunto nos idos de 2012, 2013, principalmente por conta da inspiração do próprio professor Ismar, que me apresentou a educomunicação e também o Media Information Literacy e todo o projeto da Unesco, dessa aliança global pela educação midiática e informacional. E aí a gente vê o quão importante foi todo esse processo acadêmico, todo esse processo de tentativas ao longo dos anos e depois esse, vamos dizer assim, renascimento da Media Information Literacy, o MIL, que é a alfabetização midiática informacional e no qual a gente traduz hoje como educação midiática, nos tempos atuais. É um renascimento porque, a partir do momento que a gente tem essa profusão de informação, esse ambiente informacional cada vez mais intenso, cheio de informações produzidas por meio de canais que eu nunca antes a gente imaginava que poderia ter de acesso, como os canais de internet, como as ferramentas de produção de conteúdo, como a nossa participação enquanto cidadão nesse universo informacional. Então, a educação midiática, ela chega, né, e ela ganha força justamente porque ela é o conjunto de habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais, do online ao offline. Eu sempre falo, né, se a gente quiser ampliar, né, o conhecimento, ampliar o entendimento do que é a educação midiática, a gente tem que pensar para além do combate à desinformação. A educação midiática, como você fez a primeira pergunta, Thaís, ela é fundamental, sim, para combater a desinformação, na medida em que a gente cria, a gente oferece, principalmente para os alunos, o entendimento crítico da informação que ele recebe, para que ele possa ter habilidades e ferramentas de interpretar corretamente aquela informação, perguntando, questionando o propósito, o objetivo, o motivo, o porquê daquela informação que chega até ele. Mas ela vai além. A educação midiática, no contexto amplo, e que é o que a gente precisa avançar, é que ela prepara não só para combater a desinformação, mas prepara também para o exercício pleno da cidadania e da liberdade de expressão. Então, quando a gente vê as potencialidades, né, professor Ismar, que esse campo da mídia e educação, da educomunicação e da educação midiática tem no desenvolvimento da cidadania, é algo que, pelo menos para mim, me deixa cada vez mais animada por estar trabalhando com esse tema que eu julgo fundamental para os dias atuais. O professor Ismar trabalha na área da educomunicação, como vocês citaram há pouco. Qual a relação entre a educação midiática e a educomunicação? Eu diria o seguinte, inicialmente, que o neologismo educomunicação, né, a junção de três palavras aí, ação, educação, comunicação, esse neologismo foi criado nos anos 80 também pela própria Unesco como sinônimo de Media Education.
No entanto, para o inglês, o neologismo não funciona muito. Eles preferem que um substantivo flexione outro substantivo. Então, você junta mídia e educação, media education, e criam uma expressão linguística em que subordina uma palavra à outra. Mas Educommunication não sensibilizou. No entanto, tivemos na Bélgica um boletim chamado Educommunication, que era implementado pelas organizações de comunicação da área católica, por exemplo, com esse título e tal. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: ocorreu na América Latina um caminho um pouco diferente do caminho percorrido pela Unesco, quando ela vai à Alemanha e faz aquele grande encontro de países e define o conceito, assim por diante. Na América Latina, e em outros países também, na Índia um pouco, mas aqui na América Latina, tivemos um grande movimento a partir dos anos 50, 60 e 70. Paulo Freire vai ser fruto disso. Nós sempre colocamos Paulo Freire como inspirador de. Não, Paulo Freire foi inspirado também. Ele conviveu com o movimento popular, ele estava ali, ele sistematizou o que ele via e ele acabou, então, influenciando novas gerações e novos países, né? Inclusive, a própria Europa foi o primeiro espaço territorial que Paulo Freire acaba levando o pensamento latino-americano. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um movimento em torno daquilo que se chamava de comunicação alternativa, associado à educação popular. As pessoas que estavam participando desse movimento de educação popular e comunicação alternativa não tinham uma frequência acadêmica, titulações, não é? Eram lideranças do movimento popular. E essas lideranças queriam fazer ouvir sua voz. E naquela época não tínhamos a profusão de mídia que temos hoje. Tínhamos, claro, o Rádio Post, por exemplo, os boletins impressos ou mimeografados, muitos mimeografados, e reuniões dinâmicas, teatro. E esse movimento popular, ele lutava contra as ditaduras na América, lutava contra a carestia, pela possibilidade de alimentação, lutava pela reforma agrária, por exemplo, então ingressava no âmbito da política, partidário ou não, mas basicamente estava fora dos partidos, mobilizando as pessoas para que as comunidades pudessem agir e ter voz. Muito bem, isso aconteceu na América Latina. Em 1999, na USP, o Núcleo de Comunicação e Educação resolveu fazer uma pesquisa em 12 países da América Latina para identificar por onde caminhara, no passado, esse movimento. E aí nós descobrimos que havia referenciais teóricos e metodológicos muito semelhantes, as pessoas não tinham denominações para isso, e cada um achava que tinha inventado a roda, mas a roda era uma roda universal. E aí nós entendemos que naquele momento já tinha se consolidado um pensamento na América Latina a respeito da relação comunicação e educação, quando se olha para a cidadania, quando se olha para a comunidade. Então, aquela teoria da comunicação vertical, funcionalista, era substituída por uma comunicação que vamos chamar de freiriana, mas era uma comunicação dialógica e participativa. Freire vai sistematizar e vai designar como dialética, dialógica, participativa, assim por diante. E nós observamos, então, que a presença desse conteúdo teórico e das metodologias em toda a América Latina, ainda que as pessoas não se conhecessem, os grupos estavam isolados, e cada um no seu território, já designava um pensamento emergente, uma prática emergente na interface entre comunicação e educação. Então, nós fomos buscar um nome para isso. Encontramos a palavra educommunication, educomunicação, que já significava educação mediática. E nós empregamos esse termo para designar a maneira latino-americana de fazer educação mediática. E essa maneira latino-americana, ela tinha distinções, especialmente de fundo teórico com relação ao universo pelo qual, ou através do qual, a Unesco trabalhava, privilegiando as ciências sociais na análise dos fenômenos, enquanto que na América Latina se privilegiava a prática social. Se fazia com muita consciência, se fazia com estudo, se fazia com coerência, mas a questão era até superar o verticalismo da comunicação tradicional, e a leitura se fazia pela relação da pessoa com a mídia, e não exatamente a partir do conteúdo que a mídia apresentava. Que relação eu tenho com esse jornal, ou com aquela televisão, ou com aquela emissora de rádio, e como é que eu faria se eu tivesse uma emissora de rádio? Como é que eu faria se eu tivesse um jornal, assim por diante? E aí, utilizamos a expressão educomunicação para designar essa prática emergente que se dava no movimento social. Em senão que, imediatamente, na sequência, a Prefeitura de São Paulo, uma das professoras da Prefeitura, que havia feito um curso no Núcleo de Comunicação e Educação, quis levar a prática para a sua escola. Pediu autorização para a secretaria para fazer a experiência. A secretaria não entendeu do que se tratava, me chamou para perguntar o
que vocês estão falando? Não, nós estamos falando de uma prática que é transformar a comunidade, qualquer tipo de comunidade, uma comunidade escolar, por exemplo, num ecossistema comunicativo aberto, participativo, igualitário e tal. Mas isso funciona? E aí a pergunta, estamos necessitando urgentemente de algo para reduzir a violência nas escolas. Nós não queremos discutir mídia, nós estamos querendo reduzir a violência. Aí nós elaboramos um projeto para chegar a 455 escolas, na época eu só tinha 5 orientandos, então, eu tinha que fazer uma multiplicação de mediadores nesse processo para atingir 455 escolas durante um período de 3 anos e meio. E formamos 11 mil pessoas numa prática de discussão das questões que estavam acontecendo na escola e como a comunicação ajudaria para resolver aquelas questões. E aí a prefeitura inicialmente mandava os alunos melhores, mais bem comportados, que estavam fazendo um curso da USP. Aliás, nós, ao propor o projeto, dissemos que não queríamos dar curso para professores, queríamos conversar com a comunidade educativa. Tinha professor, alunos e membros da comunidade. Bom, o resultado foi que, imediatamente, a secretária de Educação na época, Cida Pérez, constatou uma redução drástica da violência, porque a garotada que procedia e liderava a violência, quando eles tinham o microfone na mão, eles queriam ser do bem, porque eles se inspiravam nos radialistas do bem, uma coisa que a gente no início não compreendia, mas os piores alunos que nos foram mandados se transformavam na liderança para ampliar o projeto. E na Prefeitura de São Paulo, até hoje, nós temos a educomunicação, existe uma lei que em 2004 foi aprovada na Câmara e mantém, diferentes prefeituras passaram, diferentes secretários de educação e o projeto está lá. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu que uma prática do movimento popular ingressou no âmbito mais rígido, mais duro do ensino formal. E qual é o resultado disso? As crianças começaram a dialogar, a produzir. Hoje temos essa jovem, é um dos projetos da Secretaria, que a garotada entrevista, produz e faz circular. Então, a educomunicação é essa prática. Nós trazemos a experiência da América Latina, na educação não formal, popular e na comunicação alternativa para uma prática legalizada, aceita no espaço formal. Na sequência, a Secretaria de Educação de São Paulo veio o Ministério do Meio Ambiente solicitar uma prática de educomunicação socioambiental que foi aplicada em todo o território brasileiro. E de 2000 a 2023, nós tivemos a produção de 485 teses, mestrado e doutorado, sobre a educomunicação em 124 centros de pós-graduação do país, o que significa que o conceito chegou em todas as partes nessa perspectiva. E qual é a relação com a educação midiática? São primas irmãs, são perspectivas de trabalho. Uma coisa é certa, um espaço onde tem educomunicação, a media education, a media educação é bem recebida e aprofundada. E, por outro lado, onde a media educação existe, a prática de media educação existe, é mais fácil você trabalhar a comunidade e, portanto, transformar as relações de comunicação naquele espaço. Portanto, são duas práticas que nascem em territórios diferentes, em perspectivas diferentes, mas que na América Latina elas acabam se coincidindo e trabalhando no sentido que a Patrícia apontou, que é a busca da cidadania e que é a preservação do direito à informação, do direito à comunicação no nosso território. Estão juntas, uma ligada à outra. Sim. E o mais importante é justamente essa possibilidade de atuar nesse campo, unindo essas duas práticas em torno de um objetivo comum. Acho que isso é o mais importante. A Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2018, inclui a educação midiática em seus pilares. Como que vocês analisam a aplicação de políticas públicas nessa área nas redes de ensino brasileiras? Eu sei que o professor Ismar já deu uma pincelada nisso, até mesmo citou bons exemplos, que seria a minha pergunta agora, mas no que a gente ainda precisa avançar pensando em políticas públicas que envolvam a educação midiática? Primeiro que foi numa conversa que eu tive com o professor Ismar, enquanto éramos do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que o professor Ismar me disse: Patrícia, nós temos uma oportunidade fantástica dentro da BNCC. Nas 10 competências básicas da base, em 5 delas, pelo menos, a gente pode achar espaço para a inclusão da educação midiática, da educomunicação. Então, a gente precisa atuar muito nisso para que a gente, de fato, tenha dentro da base algo que dê garantia desse espaço. E isso foi muito interessante, porque logo em seguida a gente teve a homologação da BNCC, que trazia não só dentro das competências básicas, mas dentro da língua portuguesa o campo jornalístico midiático, com espaço para discussão, por exemplo, de análise crítica da mídia,
mídia, no sentido de gêneros textuais, de entendimento da mensagem, e até que traz ali fake news, o termo fake news dentro da base. Mas de lá para cá, o que eu tenho visto, né? Eu acho que a gente tem a base, ela é uma realidade, ela para os anos do Fundamental 2 tem tido mais sucesso do que do ensino médio, principalmente por toda essa discussão em torno da reforma do ensino médio, quer dizer, da reforma, não reforma, da revogação, da nova reforma do projeto de lei, que hoje, por exemplo, não foi votado por conta de não haver ainda um consenso em relação ao texto, então ela ainda engatinha nesse sentido. Mas o que a gente tem visto muito, Thaís, é que algumas redes já adotam e já trazem a prática da educação midiática dentro dos seus currículos. É o caso da Secretaria Municipal de São Paulo, na Secretaria de Educação, com o programa Imprensa Jovem, já há 18 anos no ar, fruto de um trabalho fantástico, né, de educomunicação, dessa história linda que o professor Ismar contou, mas também nas secretarias estaduais, tanto de São Paulo como de outros diversos estados. Nós, lá no Educamídia, que é o programa de educação midiática do Palavra Aberta, temos firmado termos de cooperação com as secretarias para levar formação para professores. Nós fechamos o ano de 2023 com 17 termos assinados, são 14 estados e 3 municípios, no qual a gente faz uma sensibilização da rede, começando pelo gestor, depois pelos diretores de escola e depois pelos professores. A partir daí, o professor fica apto a levar o conteúdo da educação midiática dentro de qualquer disciplina, seja ela na língua portuguesa, nesse campo jornalístico-midiático, mas também em outras disciplinas, porque a gente entende que a educação midiática é um assunto que pode ser trabalhado de forma transversal e dentro do currículo dos anos, tanto iniciais do fundamental, mas também dos anos finais. E nesse sentido, o que falta de fato e o que eu acho que é a maior carência que a gente tem é justamente na formação básica do professor. O professor que está lá na rede, o que está lá na sala de aula, ele até consegue fazer os nossos cursos e outros cursos que são oferecidos, mas seria muito importante que nas faculdades de pedagogia, de educação, de licenciaturas em geral, o professor, né, aquele profissional que quer sair para dar aula, ele já saísse com essa habilidade, com essa possibilidade de levar a educação midiática para os alunos de qualquer nível. E aí, Thaís, eu falo muito que a gente fala da questão da educação midiática para criança e adolescente, mas eu vejo que a partir do momento que nós temos um universo informacional tão poluído, uma quantidade de vozes que de um lado é muito positivo, mas de outro acaba trazendo grandes desafios para o entendimento da mensagem, né? Saber identificar, por exemplo, o que é uma desinformação, o que é um artigo de opinião, esse dado da OCDE que você citou, ela não é só para jovens de 15 anos, ela serve para uma parte enorme da população. Então, a gente precisa encarar a educação midiática dentro dos espaços formais de educação, mas também para fora deles, para grupos de EJA, né, de ensino para jovens e adultos, para grupos de 60 a mais, para a sociedade como um todo, porque a gente precisa avançar no entendimento da nossa responsabilidade, do nosso papel nesse universo informacional. Eu queria acrescentar alguns elementos nessa conversa, lembrando o seguinte, que a produção da BNCC demorou quase 7 anos. Tivemos 3 versões e o Núcleo de Comunicação e Educação da USP estava acompanhando. Depois de cada edição, nós publicamos um artigo identificando onde é que a educomunicação poderia entrar ou não. E o que nós observamos, na verdade, é que o projeto era muito rico, era progressista. E ele apontava como grande meta a formação da autonomia desse estudante para ler o mundo, para construir o mundo, assim por diante. E isso representava a presença de assessores progressistas na elaboração dos textos. A questão que ficou para trás, e a Patrícia já identificou, foi, primeiramente, criar condições para a preparação dos professores para implantar a BNCC. Os professores precisariam ter uma formação, porque eles haviam sido formados na base de projetos muito tradicionais de educação. E esse projeto era renovador, mas ele vivia na dependência de gestores e professores que fossem atualizados e que entendessem a natureza daquilo que era proposto.
Então, a carência da formação de professores está prejudicando, vai continuar prejudicando qualquer reforma educacional no país. Então, essa é uma questão fundamental. Por outro lado, também, nós observamos que para que a criança, para que o adolescente alcançasse os níveis de conhecimento, de envolvimento previsto pela BNCC, era preciso que eles também recebessem, exercitassem uma prática na escola de domínio de linguagens, de fala, de criatividade. Então, deveria existir uma pedagogia que favorecesse. E aí eu cheguei à conclusão de que uma prática educomunicativa associada a uma educação mediática colaborativa, de forma juntos, resolveria o problema. A questão é que ainda a educação mediática e ainda a educomunicação são propostas que estão emergindo, que estão sendo colocadas. A Palavra Aberta hoje tem um imenso trabalho de assessoria, que a Patrícia já acabou de informar, porém isso ainda não dá conta, porque nós temos 45 milhões de crianças na escola. E nós temos um número imenso de milhares e milhares de colégios, escolas e centros educacionais para serem atendidos. Então, nós ainda estamos no início de uma caminhada. Agora, um início esperançoso, porque o que nós comprovamos com o trabalho formativo de Palavra Aberta e com a educomunicação da Prefeitura de São Paulo, são dois exemplos. Um exemplo dentro de uma rede envolvendo, hoje, 385 escolas com o projeto Imprensa Jovem, por exemplo, a coesão de uma rede. E, no caso, o trabalho de Palavra Aberta com redes de ensino. Portanto, nós temos aqui uma semeadura muito boa. E nós acreditamos que o que estamos fazendo poderá contribuir para mudanças futuras. Mas, eu reforço, o sistema educacional precisa mudar os currículos da formação de professores, incluindo práticas na linha da educomunicação e da educação mediática. Caso contrário, não conseguiremos avançar. Perfeito, professor. Bom, a gente falou um pouquinho de Brasil, mas pensando no contexto internacional, como que a educação midiática tem sido aplicada em outros países? O professor Ismar nos deu um pouco desse contexto histórico, mas atualmente como que está essa aplicação? E quais as diferenças entre essa aplicação que é feita lá fora e a que é feita hoje no Brasil, dentro desses exemplos que vocês deram? Eu adiantaria o seguinte, lá no Peru, foi publicado há 3 anos um livro, Media Education in Latin America. A Teresa Quiroz, que coordena o livro, né? Ele reúne as experiências de educação mediática nos diferentes países do continente. O que se constata é que está presente, não é forte o suficiente para fazer grandes mudanças nos países, porém, existem lideranças em cada país que promovem ações. Então, a educação mediática, ela depende muito de organizações da sociedade civil para avançar. Os sistemas estaduais, nacionais de educação não dão conta. Então, ainda continua sendo a sociedade civil que está levando essa bandeira para frente e permitindo, então, o avanço dessas práticas. Então, elas existem na América Latina, elas se inspiram bastante no Brasil, há literatura sobre isso, em que os países da América próximos por aqui circulam materiais, né, apontando o que se faz por aqui, o que eles também gostariam de fazer e fazem por lá. Existem alguns estudos comparados entre a educação mediática lá na Argentina e no Brasil, por exemplo, né, isso foi realizado aqui no Prolan, na USP, né? Então, a visão que se tem é de um campo ainda a ser explorado, porém com persistentes guerreiros que estão na batalha e com uma literatura que está avançando. Existe muita pesquisa a esse respeito, o que significa que existem ações também em desenvolvimento. Só trazer uma informação que eu dei conta mês passado, que depois desse boom, né, principalmente no que eu faço um recorte a partir de 2016, com o termo fake news sendo colocado na boca, né, de um presidente americano, chamando o jornalismo, né, de fake news, aquela informação que não me agrada, então eu chamo, né, de fake news. A gente teve a oportunidade, o professor Ismar e eu, de irmos para uma missão na Universidade de Coimbra em 2018 para falar sobre literacia midiática com a professora Isabel Ferran, que nos recebeu e dentro de um evento para discutir a importância, né, do termo e também da prática em Portugal, trazendo referência de Portugal. E se vocês acreditam que pela primeira vez, desde então, em novembro deste ano, final de novembro, é que o governo português designou orçamento para a educação midiática? Quer dizer, então, assim, é uma prática que existe no mundo todo, alguns países mais avançados que outros, mas que
fazer, né, isso. É um trabalho quase que de formiguinha, tentando convencer a necessidade de se criar políticas públicas realmente que abracem esse campo e que façam com que ele aconteça de fato. Aqui no Brasil, a gente teve esse ano, né, algo muito importante a comemorar, que eu julgo e reputo que seja um dos grandes avanços nos últimos tempos, que foi a criação, dentro da Secretaria de Políticas Digitais do Governo Federal, do Departamento de Educação Midiática, com o objetivo de articular ações interministeriais, e também com a sociedade civil e com escolas. E ontem eles anunciaram a assinatura de um termo, né, de um memorando de entendimentos com, por exemplo, o governo britânico, para fazer trocas de experiências. Então, eu acho que a gente está, e concordo plenamente com o professor Ismar, que a gente está num momento de grandes oportunidades e de fazer com que, de fato, a educação midiática, a educomunicação cheguem nas escolas e na sociedade como um todo, e esse campo, né, essa nova competência faça a diferença nos próximos anos. Nos últimos anos, nós vimos uma proliferação perigosa de desinformação, como vocês mesmos apontaram aqui, e também de discurso de ódio na internet. Atualmente, a gente tem visto ainda uma popularização de ferramentas de inteligência artificial que podem trazer benefícios para a sociedade, mas ao mesmo tempo também gerar consequências negativas até dentro da própria escola, como a gente tem visto alguns exemplos aí do uso dessas ferramentas com a finalidade de bullying. Pensando de uma forma prática, qual a importância de estratégias de educação midiática nesse contexto? Eu julgo fundamentais a prática e as técnicas de entendimento, de análise crítica, de perguntas objetivas sobre o que me trouxe aqui, o que essa informação quer de mim, qual o propósito dela e qual a minha responsabilidade. São questões que estão dentro do campo da educação midiática que fazem com que a gente forme um cidadão mais crítico em relação ao uso da tecnologia, em relação ao uso das mídias sociais e dessas ferramentas que estão aí. E aí eu trago uma questão que eu tenho falado muito, eu participei recentemente de uma audiência pública para discutir o marco legal da inteligência artificial, que eu falo, olha, a gente realmente tem que olhar o lado da educação, a gente tem que olhar o lado do design das ferramentas pelas empresas para que não haja, por exemplo, discriminação algorítmica, que haja, né, o uso correto dessas tecnologias, mas a gente tem que olhar também o lado ético, que é um fundamento da relação humana, que tem que ser baseada na ética, no respeito às diferenças, na tolerância, na não agressão, na cultura de paz, na convivência harmônica entre quem pensa diferente de mim. E aí é um passo atrás, né, que a gente tem que dar. Não é a tecnologia por ela mesma o que ela pode proporcionar, mas sim o uso que a gente faz dela. Né, e a necessidade que a gente tem, por exemplo, de coibir práticas de bullying, de coibir práticas de assédio virtual, de assédio de todos os tipos, né, de discriminação, como eu disse, algorítmica, e ter um letramento para que a gente possa entender corretamente o nosso papel, principalmente. Eu gosto de reforçar, Thaís, que a educação midiática ela é fundamental, mas mais ainda é o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse universo informacional. A desinformação, ela circula porque tem gente que curte, que compartilha a desinformação. O bullying acontece porque tem gente que pratica e que dissemina esse tipo de prática. Na linha do que a Patrícia acaba de falar, a respeito da relação entre a tecnologia em si e o comportamento das pessoas, eu lembraria que, durante muito tempo, o sonho dos grupos populares era de dispor de meios, né, de dispor de canais. O que eles tinham era um radioposte, né, um mimeógrafo. E quando chega o mundo digital, todo mundo sorriu, feliz, alegre, porque o pobre também poderia se comunicar. Muitas pessoas tinham muita esperança de que mudanças ocorreriam pela participação de cada um nesse universo. E aí nós observamos que, muito rapidamente, esses próprios meios de comunicação que chegavam com uma profusão de canais para todos, indistintamente, passaram a ser controlados pela própria natureza da tecnologia, em grupos corporativos ou grupos que se organizavam, os famosos gabinetes do ódio, né? A gente conhece muito bem um em Brasília, mas eles se multiplicam, né? O gabinete do ódio passou a ser uma categoria quase que universal de mal-estar na sociedade. E aí, nós temos uma questão que foge à metodologia tradicional da educação midiática, que era observar o comportamento do veículo, de um veículo, para perceber que o sistema em si precisa ser conhecido.
Inclusive, nós estamos com teses recentes, eu estou orientando uma pesquisadora que está trabalhando sobre isso, né? Como avançar na educação midiática, na comunicação, diante das novas condições de produção de informação, de entretenimento no mundo digital. E aí, no caso, existe sim uma questão ética que a Patrícia se refere, e isso se resolve a partir de uma educação ética. Quer dizer, nós estamos aqui imaginando que numa escola, num centro de cultura, seja onde for na família, a educação para enfrentar isso parte da educação da pessoa frente ao que seja a verdade, frente ao que seja a justiça, frente ao que seja a natureza da informação. Então, experimentar práticas justas, equânimes, verdadeiras de comunicação é essencial para que a pessoa perceba que existem outras formas de manipulação que ele tem que combater. Porque o que se naturaliza na sociedade atual é esse procedimento, né, de distribuição. Recebo, distribuo mecanicamente, sem pestanear, sem perguntar, sem questionar. Então, realmente é uma nova missão, né? Antigamente a educação midiática era mais fácil de ser feita, porque nós analisávamos uma novela, analisávamos um telejornal, ou um boletim, ou um programa de rádio, e agora temos que analisar um sistema. Esse sistema está sobre nós, acima de nós, e está conduzindo as políticas, está colocando em risco a democracia, por exemplo, né? Em risco a própria sobrevivência da natureza, assim por diante. Então, nós temos realmente frente a um grande problema que nos leva a insistir na importância de que esse tema vá para as faculdades de educação e de comunicação, para que seja estudado de uma forma multilateral, né? Multidisciplinar, porque nós temos que enfrentar a desinformação na área da saúde, enfrentar a desinformação na área da assistência social, e assim vai, né? Na área do meio ambiente. Então, nós necessitamos ter elementos, a criança tem que conviver com elementos a respeito desse universo. O universo que tem pela frente as condições de vida, saúde, meio ambiente, governança, e tem a perspectiva da mídia nisso, e como a criança vai trabalhar nesse universo. Então, ela tem que experimentar, produzir comunicação de uma forma justa para saber o que é uma comunicação de forma injusta. É mais complexo ainda. E por isso necessitamos que a formação do professor leve em consideração essas questões. Então, a educação midiática tem que estar presente numa faculdade de física, numa faculdade de matemática, em qualquer licenciatura, justamente por se tratar hoje já não mais de um campo. Eu vou estudar a mídia, eu vou estudar todo o aparato que a sociedade criou para controlar a mídia e controlar cada um. E as pessoas vão sair desse controle à medida que descobrem que estão sendo perseguidas para serem controladas e reagirem de uma forma adequada a isso. Portanto, é um universo novo, importantíssimo de ser estudado e também de ser verificado na prática. Trazendo a conversa um pouquinho para o universo das políticas públicas atuais. Agora, em outubro, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lançou a Estratégia Brasileira de Comunicação Midiática, que é um documento que foi construído a partir de consulta pública, que recebeu cerca de 400 colaborações. Como vocês avaliam essa iniciativa? Qual que é a importância de uma iniciativa como essa? Eu acho que é um avanço, como eu disse, e saúdo a criação do departamento, porque eu acho que agora a gente tem um espaço com uma força governamental na esfera federal para impulsionar a política pública de educação midiática no Brasil. E essa estratégia brasileira de educação midiática, ela vem a partir desse entendimento do próprio secretário João Brant, do próprio ministro Paulo Pimenta e do próprio governo federal, no sentido de abraçar essa ideia. Acho que é um primeiro texto, é uma base, né, para a gente começar a discutir uma segunda versão, mas eu julgo como fundamental para que a gente possa seguir avançando no ano que vem na prática e no entendimento da educação midiática, para que ele atinja esses 45 milhões de alunos, para que ele atinja, forme os mais de 3 milhões de professores que estão em sala de aula, aqueles que estão saindo. Então, acho que são arcabouços legais e formais que fazem com que a gente consiga avançar. Só a título de curiosidade, nos Estados Unidos, onde a prática da Media Education já acontece há alguns anos, pela característica do sistema educacional americano, não existe um departamento, não existe uma legislação única, não existe uma base nacional comum curricular. Então, existem 3 ou 4 estados que aprovaram leis. Então, olha o ganho que a gente tem de ter um órgão federal que possa, né, avançar e possa alavancar, principalmente, a prática
educação midiática. Eu acho que é algo que a gente tem que aplaudir e cobrar para que ele, de fato, exerça a sua função de articulador e de impulsionador da política pública de educação midiática. Olha, eu entro no coro aí com a Patrícia para aplaudir a ideia, porque o departamento ele nasce no primeiro dia do governo. Então, 1º de janeiro já sai o decreto para a criação. E o grupo que assumiu com muita humildade, mas sabendo que estava diante de um desafio, e eles fizeram muitas consultas. E esta consulta pública, inclusive, foi gerada a partir de debates. O que nós vamos fazer? Vamos ouvir. Então, essa atitude de ouvir a população, os especialistas, para avançar no caminho, levou, por exemplo, o grupo a preparar um documento, submeter esse documento à apreciação pública, e a partir do documento, as pessoas, então, fizeram comentários e fizeram propostas para chegar, então, a uma redação final. Eu só lembraria aqui de que existe um item, que é o item 5, em que aparece simplesmente educomunicação. E aí diz, né? A educação midiática necessita trabalhar em colaboração com a educomunicação, mas não avança, só diz isso, né? Na verdade, isso está apontando para o fato de que sabe-se que ela existe, né? Houve comentários, na consulta pública apareceu, inclusive existia o artigo 18 do texto que foi colocado em consulta, tratava da educomunicação, mas não se avançou muito. Mas o grupo respeitou, dizendo, olha, temos a educomunicação aí, então o pessoal da educomunicação se manifeste. E vamos trabalhar junto. Então, realmente, nós temos que parabenizar o grupo, inclusive eles também se envolveram com a Unesco na Semana Global. Então, nós estamos nos sentindo muito amparados em termos de política pública, né, por esse esforço. Nós devemos apoiá-los para que se avance de uma forma que não se retroceda com qualquer mudança futura de governo. Eu queria que vocês comentassem também uma outra iniciativa, mas aqui do estado de São Paulo. Ainda está tramitando um projeto de lei na Assembleia Legislativa para instituir a Semana Estadual de Educação Midiática em São Paulo, que seria celebrada na última semana de outubro. A gente teve uma semana dessa do governo federal recentemente, vocês participaram, inclusive. Na opinião de vocês, qual a importância desse tipo de iniciativa e que resultados a reflexão acerca desse tema pode trazer ao cenário educacional do Estado? Essas iniciativas, né, de promoção da Semana de Educação Midiática, essas iniciativas vêm como um reforço à prática. E algo que, quando a Unesco cria a Global Me Week, que é a Semana Global de Educação Midiática, ela tinha como objetivo disseminar mesmo o conceito e promover a prática da educação midiática no mundo todo. E aí, quando o deputado Caio França propôs e apresentou o projeto de lei para criar a semana, casada com a Semana da Unesco, porque a Semana da Unesco ela sempre acontece na última semana de outubro. E aí, então, o deputado apresenta esse projeto e com a nossa participação, né, professor Ismar, a gente teve lá numa audiência pública e comemoramos, porque, pelo menos do meu ponto de vista, se nós tivermos ações já instituídas no calendário da escola, para que a gente comemore a semana, para que a gente comemore a prática, para que a gente tenha eventos que culminem nessa semana, mostrando práticas de educação midiática, a gente consegue avançar cada vez mais e a passos largos. E o que aconteceu no âmbito federal foi justamente aproveitar a Semana Global da Unesco e, a partir da ação do Departamento de Educação Midiática, criar a primeira Semana Brasileira de Educação Midiática, que foi um sucesso de mobilização. O departamento fez um balanço, foram mais de 400 atividades registradas no site, em 24 estados, que atingiram cerca de 54 mil pessoas. Então, olha como é importante a gente ter esses eventos que reflitam o que está sendo feito na escola, que valorize as atividades que o professor muitas vezes está ali sozinho fazendo, né? Uma escola está ali sozinha fazendo, mas que reforce e que sirva de exemplo para que outros possam também fazer e trocar, né, experiências exitosas e que podem, de fato, mudar o cenário da educação midiática no país. Eu estou torcendo para que essa lei seja aprovada, pelos motivos que a Patrícia nos apresentou. Mas lembraria que São Paulo, a capital, também tem a sua semana, né? Tem uma proposta também, né, de um projeto de lei que estabelece para a última semana de junho
um encontro na capital paulista sobre as práticas de educação midiática do município de São Paulo. Então, o São Paulo, capital, teria um e o Estado teria outro encontro, que é excelente para essas trocas de impressões e de saberes, né, a respeito, e que as crianças e os adolescentes possam estar participando desse universo. Bom, para a gente finalizar, como mencionamos no início, a Patrícia preside o Instituto Palavra Aberta e o professor Ismar é o fundador e presidente de honra do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes da USP. Dentro dessas instituições das quais vocês fazem parte, que iniciativa vocês destacam no sentido de promover a educação midiática? Eu sei que a Patrícia já deu uma pincelada anteriormente, mas eu queria deixar o espaço aberto para vocês complementarem. Dentro do Palavra Aberta, nós temos o programa, o Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto, que tem como objetivo disseminar o conceito da educação midiática, mas principalmente formar professores, educadores e que a gente chama de multiplicadores que possam levar a educação midiática para todos os territórios. Nós temos 2 formações anuais, elas acontecem uma por semestre e elas são gratuitas, são de livre acesso, a gente tem um processo de seleção, mas elas são abertas mesmo para que a gente possa atingir o maior número possível de professores, de educadores, né, e de multiplicadores. Nesse sentido, também, nós temos um site, que é o educamidia.org.br, no qual é possível ter acesso a diversos materiais, a trilhas de educação midiática, a planos de aulas já relacionados com as competências da Base Nacional Comum Curricular, separados por ano, separados por disciplinas, voltados a fazer com que o professor que está ali precisando de um plano de aula baixe esse conteúdo e aplique em sala de aula de forma rápida e gratuita. Então, a gente tem esse repositório muito grande de informações e que eu convido a todos a acessarem o educamidia.org.br. Bom, do meu lado, nós temos o Núcleo de Comunicação e Educação e temos a ABP-Educom, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação. Com relação ao NCE, ele é uma fonte de pesquisa e uma fonte de extensão cultural, em que ele implementa projetos das assessorias, né? A última grande assessoria que o NCE fez foi para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Educom.saúde. Nós formamos aí 700 agentes culturais no combate à dengue e ao mosquito Aedes aegypti, né? Eles não ficarem apenas mudando as bacias, né, de cabeça para baixo para cima, mas que eles articulassem a população, articulassem as escolas, mobilizassem o território para que a defesa da saúde fosse um trabalho coletivo. E muitos desses agentes, eles são pessoas humildes, sem preparação acadêmica, né, muito práticas. Então, nós fomos trabalhar com eles. E esse trabalho teve uma complicação, porque ocorreu durante a pandemia, precisou ser feito à distância, né? E eles tiveram, então, que conviver com o ambiente virtual. De toda forma, alcançamos o que nós tínhamos preparado. Isso para dizer que o Núcleo de Comunicação e Educação, ele oferece assessorias, como ofereceu para o Ministério do Meio Ambiente, para outras organizações, mas principalmente trabalha com a pesquisa, assessorando pesquisas e sendo fonte de informações, assim por diante. A ABP-Educom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Educomunicação, reúne profissionais de educação midiática e de educomunicação de todo o país. Foi fundada em 2011, tem núcleos regionais e a nossa meta é a consolidação dessas práticas e troca de informações. Então, uma das ações que fazemos é um congresso bianual. Esse ano, que vem agora, será em Brasília, viu, Patrícia? Vai ser em novembro, em Brasília. E por que em Brasília? Justamente para estar dialogando com os ministérios, né? Ministério do Meio Ambiente, da Cultura, a SECOM e outros. E a Universidade, a UNB, que vai hospedar. E desses congressos resultam os e-books, os livros. E aí eu teria indicação do site, né, o www.abpeducom.org.br, onde vão encontrar e-books, alguns e-books com 900 páginas, outros com menos, mas são os papers apresentados nesses eventos que mostram as práticas que se desenvolvem no Brasil em torno da educação midiática, em torno à educomunicação. São 2 organismos, um dentro da universidade e outro fora da universidade, que tentam trabalhar na base da articulação, reunir pessoas que pesquisam, né, divulgar o trabalho que fazem e fortalecer os conceitos.
Muito bacana esse trabalho de vocês, eu quero parabenizá-los por essas iniciativas e a gente espera que o nosso podcast ajude a divulgar um pouco mais essas ações tão importantes. Bom, infelizmente o programa está chegando ao final. Hoje nós tivemos um bate-papo bem interessante sobre educação midiática e educomunicação com o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e também fundador do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, Ismar de Oliveira Soares, e com o presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco, foi uma conversa bem esclarecedora para os nossos ouvintes. Obrigado pelo privilégio de estar com você, né, e com a USP. Obrigada, Thaís, obrigada, professor, e estamos juntos, vamos continuar aqui. O USP Analisa fica por aqui, mas eu volto no próximo mês com mais um tema bem interessante para a gente discutir. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.